Olá, aluno! Olá, aluna! Seja bem-vindo a mais um semestre. Sou a professora Nicole Cerci e hoje nós vamos estar trabalhando com a disciplina SEO e Redação para a Web. Qual é a importância dessa disciplina para quem está trabalhando com marketing, quem está trabalhando na área de comunicação? Tudo que nós fizemos hoje, ou a grande maioria das nossas comunicações e pesquisas, nós estamos fazendo na internet. Por isso, é tão importante se trabalhar e se pensar formas de construir esse conhecimento, formas de saber aplicar, construir o marketing de busca, o marketing de conteúdo, para conseguir atingir o seu público-alvo. E esse vai ser o foco da nossa disciplina. Seja muito bem-vindo, participe! E quais são os pontos principais? O que nós vamos estar vendo durante a disciplina e na aula de hoje? Quando nós estamos pensando na disciplina como um todo, nós vamos estar trabalhando com o quê? O que nós precisamos pensar? Que a internet é responsável por toda, mudança aí no meio na forma dos hábitos de consumos, como eu vou comprar, quais informações eu vou buscar. Por isso, nós precisamos conhecer todo esse processo. Nós precisamos entender como trabalhar com marketing de busca até o aprofundamento dos fatores de ranqueamento. O que eu quero dizer aqui? Eu preciso transformar os meus leads em compradores. Eu preciso saber trabalhar quais são as palavras-chave, qual é o SEO, qual é o SERP que eu vou estar trabalhando, como eu vou construir a informação, como eu vou construir conteúdo, para quê? Para quando o meu consumidor ou um público específico estiver fazendo a pesquisa na internet, ele vai achar a minha página, ele vai achar o meu conteúdo. Não adianta eu criar conteúdos interessantes se eu não tiver palavras-chave específicas para ele conseguir alcançar, para ele chegar nesse meu conteúdo. Quando a gente está falando em formas de busca, qual é o principal site de busca que todo mundo utiliza? Nós trabalhamos com o Google. Então é muito importante, nós vamos ver principalmente nessa aula, as ferramentas que o Google desenvolve, algumas pagas, outras gratuitas, para a gente conseguir realmente trabalhar essas palavras-chave, trabalhar o ranqueamento, que é o foco da nossa aula. Na primeira aula, nós vamos demonstrar o que são e como funcionam o marketing de busca, SEO e SEM, o que eles são, como trabalhar e quais são as ferramentas que vão ser utilizados, além dos algoritmos do Google. Para isso, como eu já falei para vocês, nós vamos trabalhar aí com ferramentas como o Google Trends, SEMrush, Keyword Planner e Ask2Public. Essas são algumas ferramentas que nós vamos ver, nós vamos trabalhar nessa aula, porque elas são fundamentais. Professora, então você quer dizer que a gente vai saber tudo? Não. Nessa disciplina é muito importante você participar das aulas atividades, colocar em prática tudo que nós estamos vendo. O marketing digital, ele é muito atual e ele muda de forma constante. Muito prático e eu preciso que você pratique, ok? Para a gente conseguir ver essa realidade, esses conceitos no dia a dia, eu vou trazer duas situações, problemas para você. Quais são elas e por que é tão importante? Porque você já pensou como seria a vida moderna, em especial nas práticas de consumo, se não existissem os buscadores como Bing, Yahoo e o Google? Uma informação seria bem mais difícil de encontrar e também não teríamos a facilidade de comprar produtos e preços. Como que eu vou analisar? Como que eu vou chegar na opinião dos outros? Para as organizações, essa lógica também se aplica. Então, nós veremos exemplos práticos de como utilizar essas ferramentas na atualidade, no dia a dia. O primeiro momento, nós precisamos entender o que é marketing de busca.
como ele é trabalhado, como ele vem do marketing digital, qual que é o posicionamento estratégico. Vamos ver esse esquema? E por que isso vai ser tão importante, professora? Qual que é a importância de se trabalhar? Porque dentro do marketing digital, um posicionamento estratégico, ele precisa ser muito eficiente. E qual que é o mais eficiente quando eu estou pensando em ranqueamento? Aonde a minha empresa vai estar quando as pessoas fazem aí uma busca na internet? Nós estamos trabalhando com o marketing de busca. E é nesse segmento estratégico que nós vamos ter que utilizar várias ferramentas de busca. Para quê? Para eu conseguir ampliar, para eu conseguir aumentar a divulgação. A divulgação da minha marca, de um produto ou de um serviço. É essencial nós trabalharmos esse marketing de busca. Não adianta eu ter produtos interessantes, não adianta eu ter uma marca bem desenvolvida se eu não saber trabalhar com o marketing de busca. Quando nós estamos trabalhando com marketing de busca, vamos recapitular um ponto muito importante. O que são leads? Você lembra aí? O que são os leads? Os leads são aqueles contatos, tá? De possíveis consumidores que eles deixam ali seus dados, suas informações em troca de alguma recompensa. E aqui, quando eu estou pensando em marketing de busca, o meu foco é o lead. Por quê, professora? O lead é aquela pessoa que entra no meu site e se cadastra para receber 10% de promoção, por exemplo. Quando eu consigo transformar esse lead em consumidor, significa que as minhas ações, as minhas estratégias, o meu posicionamento estratégico, ele está alcançando resultados. Por isso que quando a gente está pensando em marketing de busca, vamos ao quadro, nós temos que pensar que o seu objetivo é aumentar a exposição dos resultados, lembrando que a gente está trabalhando sempre com o marketing digital. O marketing de busca ele está dentro do marketing digital. E ele tem dois processos distintos. Otimização de sites ou pelo uso de ferramentas. Aí você vai me perguntar, professora, qual é o melhor desses dois? A junção dos dois. Você vai perceber aqui que nós sempre vamos estar trabalhando com uma ou duas ferramentas, com duas formas complementares. Para quê? Para ter o melhor resultado, o resultado mais eficiente. Quando nós estamos trabalhando com marketing de busca, tem 3 pontos que nós precisamos sempre ter em mente. O primeiro é aumentar a exposição. Então, o que a gente precisa fazer, né? Por que eu vou pensar no aumento da exposição? Porque ela proporciona maior quantidade de acesso ao site. E isso gera tráfego qualificado. O que significa esse tráfego qualificado, professor? Alto poder de conversão. Eu peguei o meu lead, ele se cadastrou no meu site e agora ele fez uma compra, ok? E quando nós estamos pensando no marketing de busca, ele vai trabalhar com 2 ferramentas muito importantes. Uma ferramenta sempre mais gratuita e uma ferramenta sempre paga. Então, eu sempre vou ter esses 2 olhares. Por exemplo, eu vou trabalhar as palavras-chave, eu vou trabalhar aí o meu anúncio. Então, eu trabalho palavras-chave específicas para quando você fizer uma busca, ele sair nos 10 primeiros resultados, tem uma visão. Mas eu também posso trabalhar, por exemplo, com os links patrocinados, que são links onde eu faço investimento e ele sai lá na sua página do Google como anúncio. Jogue uma palavra no Google e veja, geralmente sai 10, que nós falamos aí que é uma busca orgânica, e tem aí 5, 6 que são anúncios, que são links que eles pagam, são patrocinados para estarem aparecendo. Como eu falei, junta os 2 para trabalhar essa ferramenta de forma constante. Como eu trouxe para você, né, o marketing, então, quais são as 2 ferramentas? Busca orgânica, que o que acontece é quando eu faço o resultado espontâneo em buscadores, como Google, Bing e Yahoo. E temos também os links patrocinados. O que são esses links patrocinados, professora?
é quando, né, são resultados pagos. Mas, professora, depende, eu tenho uma empresa pequena, vale a pena eu pagar? Dependendo da sua estratégia, do seu posicionamento nas redes sociais, na internet, vale sim nós trabalharmos, ok? Isso é muito importante. Além disso, vamos pensar o seguinte, nós temos aí muitos buscadores e possibilidades diferentes para buscar aí, por exemplo, comparação de preço. Por isso, nós trabalhamos dentro dessas duas técnicas, tá? Uma forma conjunta, que é o SERP. O SERP, ele vem justamente para eu juntar essas duas técnicas e ter um melhor ranqueamento dentro do momento de busca. Como que o SERP funciona? Quando a gente está trabalhando com o SERP, o que é o SERP, professora? O SERP é toda vez que um usuário pesquisa em um site de busca, né? Ela é ativada. Por quê? Porque ele vai ser responsável, tá? Ele é responsável por separar, organizar e ranquear os resultados orgânicos e pagos. Professora, vamos deixar mais claro o que é o SERP? O SERP é a página de resultados do mecanismo de busca. Anota aí para não esquecer mais. Então, eu fiz uma pesquisa, eu tenho lá certinho, tá? O meu posicionamento, como eu trouxe para você. O SERP, ele vai fazer o quê? Toda essa organização, separação. Ele vai mostrar os 10 principais resultados da sua pesquisa, mais os resultados pagos. Ou seja, ele faz a junção da questão do buscador orgânico e também dos links patrocinados. E aí vem a dúvida, não existe um melhor. Vai depender da minha estratégia, o tanto que eu tenho para investir e qual a rapidez que eu quero no resultado. Sabe por que isso é tão importante? Porque quando você faz a pesquisa e você está lá na primeira página, significa que você tem mais chance de converter leads em compradores, ou seja, em resultados financeiros. E agora nós chegamos no ponto da nossa aula. O que é o SEO? O que ele representa e qual é a importância dele hoje na questão do buscador, na questão do ranqueamento? Quando nós estamos trabalhando com o SEO, ele é uma ferramenta utilizada para melhorar, né, a posição de uma página em resultados orgânicos. Lembra lá então, ranqueamento é aqueles primeiros que vão entrar resultados orgânicos. Deixa bem anotado que toda vez que nós estamos falando de SEO, nós estamos falando de resultados orgânicos, tá? Utiliza palavras-chave de alto grau de eficiência que tornam o site mais relevante durante a busca. Então, a partir dos resultados orgânicos, tá? Que são técnicas utilizadas no marketing de busca, nós vamos trabalhar com essa ferramenta que ela vai ajudar então a quê? A utilizar palavras-chave e melhorar o meu ranqueamento. Que posição eu estou quando, por exemplo, joga a palavra professora? Será que eu estou aparecendo? Eu estou bem colocada? Não, eu preciso desse ranqueamento. Quando nós estamos pensando no SEO, tá? Nessa busca orgânica, né? Então são esses resultados espontâneos, nós novamente usamos algumas estratégias. Então, vamos pensar aqui, dentro do marketing de busca, eu utilizo a estratégia de busca orgânica e de links. Aí, quando eu vou para o SEO, que é uma ferramenta, vou usar de novo novas ferramentas. Por exemplo, eu preciso entender o público-alvo por meio de personas. Por que é tão importante a gente trabalhar com personas? E o que seria persona? Ok? É uma ferramenta de segmentação de mercado que representa o cliente ideal.
Aí vai um parêntese muito importante, eu tenho que saber diferenciar o que é público-alvo e o que é persona. Público-alvo é amplo, persona eu vou criar aí características fictícias ou não, ele vai ser mais completo. Ele representa todas as características do meu cliente ideal, que é qual o cliente? O cliente que vai se transformar de leads para comprador e ele vai ser fiel. Então eu preciso pensar muito bem quando eu estou pensando na estratégia, não só quais são as palavras-chave, quais são as palavras-chave para minha persona. Quando nós vamos trabalhar essa disciplina, quando a gente está trabalhando no marketing de busca, você vai perceber que o público-alvo ele sai um pouco de cena e entra totalmente a persona, porque a persona ele vai ser mais direcionado. Eu só consigo me comunicar e fazer esse link se eu tenho características específicas desse meu público, ok? Quais são as outras estratégias que o SEO usa? Nós vamos também trabalhar, né, com a otimização da LRLs. O que significa, professora? É quando eu consigo diminuir o tamanho dos códigos, por exemplo, www.nicolecerce.com.br, em vez de ser extenso, cada vez eles são menores. Por quê? Porque isso vai me facilitar a compreensão e vai aumentar o grau de experiência do meu usuário. Quando nós estamos pensando em marketing de busca, quando nós estamos trabalhando com ranqueamento, nós temos que pensar sempre qual é a experiência. Por exemplo, você já entrou num site que foi tão fácil ver, navegar, chegar no produto, fazer a compra, e outro site foi tão difícil chegar até o momento do pagamento, que você deixou o produto no carrinho e saiu sem comprar? Quando nós estamos pensando na atualidade, isso vai fazer muita diferença para quem compra na internet principalmente, mas para quem faz pesquisa também. Por isso que hoje nós temos muito links encadeados. Eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo, bolo de chocolate, uma receita. De lá já sai a cobertura, já sai, por exemplo, docinhos que eu posso fazer para acompanhar. Esses links encadeados, eles são fundamentais. Eu tenho que ser fácil fazer todo esse caminho, senão eu acabo desistindo no meio. Então essa é a importância da gente pensar aí no quê? Qual é a experiência desse meu consumidor ou desse meu lead dentro aí do momento de compra, ok? E outras ferramentas e outras estratégias que o SEO trabalha. Tem os sites responsivos. O que são? São conteúdos que são ajustados, tá? Para várias versões. Por exemplo, um conteúdo que você consegue ver na sua Smart TV, que você consegue ver no seu celular, no seu notebook. Por exemplo, a gente pode citar aí o que? A Netflix ou a Amazon Prime, que eles vão se adaptando, tá? Para quê? Para você conseguir interagir, para você conseguir utilizar esses sites em qualquer aparelho, de forma fácil. Imagina só que você está assistindo um filme na TV. Aí você teve que parar e depois você chega à noite e vai assistir no seu celular e a legenda fica fora. Você não consegue ver a legenda do filme. Você não vai querer assinar você não vai querer trabalhar, por exemplo, assistir com esse filme. Você vai parar, vai te incomodar. Então é muito importante a gente pensar nesses sites, tá bom? E o último ponto que o SEO trabalha é o link building, que nós falamos que é a edificação de links. O que significa isso? Descreve ações destinadas a aumentar o número, né, e a qualidade dos links encontrados numa página da web. Então isso é muito utilizado. Por quê? Qual que é o objetivo dessa construção de links, tá? É aumentar a classificação dos mecanismos de pesquisa dessa página. O que eu estou fazendo aqui? Foi igual o exemplo que eu dei para vocês de quando quando eu estou procurando a receita do bolo e aí eu quero ir para outro, eu quero comprar um ingrediente, eu quero ver uma receita aí da calda e eu não consigo fazer essa construção. Lembrando, SEO, a gente vai trabalhar principalmente com buscas orgânicas e agora nós vamos conhecer o SEM. O SEM já vai trabalhar com o quê? Com os links patrocinados. Você vai perceber que um vai complementando o outro.
No final da aula, a gente vai ter tanto encadeamento aí de ferramentas se complementando que realmente para quê? Para eu conseguir um posicionamento estratégico dentro do marketing de busca. Quando nós estamos trabalhando com o SEO, nós temos que entender que ele corresponde ao marketing para os mecanismos de busca e atua na promoção de um site durante a indicação dos resultados de uma pesquisa orgânica, mas resultados pagos também. E essa é a grande diferença, tá? Temos que entender que quando eu estou trabalhando com SEO, eu estou trabalhando muito dentro de uma ferramenta, tá? E quando eu vou para o SEM, ele é maior, ele já vai trabalhar diretamente com o marketing. Mas o que é tão importante a gente pensar aqui, professora? Que o SEO e o SEM, eles se complementam na estratégia do marketing digital. Enquanto um vai fazer o quê? Indicar links de relevância numa busca orgânica, que é o SEO, o outro atua em links patrocinados, pagos, ok? Por isso eles são complementares. Esse é um ponto muito importante da gente pensar e trabalhar. Então, nós estamos dentro do marketing de busca, nós estamos trabalhando, né, com a ferramenta SEO e SEM para pensar aí tanto na busca orgânica que sai, que eu não paguei para dar entre os 10 primeiros, mas eu preciso criar palavras-chave, eu vou trabalhar com ferramentas específicas para conseguir entender esse ranqueamento, e eu também posso investir em links patrocinados para conseguir realmente alavancar. Para quê? Para ser mais rápido essa chegar aí nessa busca orgânica e eu estar bem. Por quê, professora? Porque quanto mais pessoas estão entrando no meu link, quanto mais pessoas estão vendo a minha empresa, ou quanto mais pessoas estão entrando no meu blog para ver a minha explicação, mais eu sou requerido, mais eu tenho imagem, mais eu sou acessado, e isso leva a eu ser aí entre os principais resultados do ranqueamento. Para a gente fechar esse ponto, tem uma pergunta para você. Você sabe qual é o motivo que as pessoas entram e fazem pesquisas? Quando a gente está pensando no SEM, né? Então, quando o SEM ele atua na área de estratégia digital, o SEO atua como uma ferramenta e eles vão se complementar. E eles precisam pensar numa questão. Já pensei na persona, já criei. Só que qual o motivo que levou? Por que ele foi fazer essa pesquisa? E nesse momento nós temos 3 pontos. Temos 3 tipos de informações básicas no momento de pesquisa. O navegacional, ok? Por exemplo, eu não sei o nome da empresa e eu vou jogar lá, por exemplo, eu não sei o link para entrar na Nike. Eu escrevo marca Nike e ele vai me dar o quê? Ele vai me dar a loja, ele vai me dar as lojas que vendem a Nike. O segundo que nós precisamos conhecer é o informacional. O que o informacional faz? É quando eu vou procurar informações. Por exemplo, quero viajar para o Nordeste. Pacotes para o Nordeste, ok? Então é informacional. Quero fazer um bolo de chocolate. Eu vou procurar receitas, eu vou procurar informações. E por último, no terceiro, nós vamos estar trabalhando com transacional. O que é o transacional, professora? Ele é o mais diferente, só que também é super fácil. É aquele onde há uma intenção de compra. Ou seja, o que eu quero saber, né? Por exemplo, quero comprar salgadinhos à pronta entrega. Em vez de pesquisar, eu quero entender aí, por exemplo, do Nordeste. Quando eu quero informações, quais são as praias mais bonitas? Eu estou trabalhando com informacional. Valores de pacote, eu estou trabalhando com esse último que é o transacional. Eu tenho que entender o que leva as pessoas a entrar no meu site. É informação? É um produto ou uma marca específica? Ou ele quer realmente comprar? Professora, mas dependendo da informação aí, ele vai ter o lead, vai transformar em compra ou não? Depende. Por quê?
Por exemplo, eu entro lá para descobrir uma receita de bolo de chocolate no informacional. E depois da receita, lá tem um e-book vendendo as melhores receitas dos doces. E a receita foi tão prática e fácil que eu acabo comprando um e-book. Então, a intenção aqui é o quê? Conhecer cada vez mais para conseguir comunicar da melhor forma. Por isso que é importante a gente ter esses 3 tipos de informação. O que eu estou pesquisando? Por que eu estou pesquisando? Para conseguir realmente criar as palavras-chave. Imagina só que eu faço e divulgo receitas aí do bolo de chocolate, mas entre as palavras-chave não tem nem receita nem bolo. Será que na hora que essa pessoa vai pesquisar, eu vou estar lá entre o ranqueamento na primeira, na segunda página do Google? Provavelmente não. Agora nós precisamos trabalhar com as Keep Workings, como eu falei para vocês. Todo esse ranqueamento, todo esse pensamento de SEO e SEM é a partir da construção do conhecimento. E a forma, ou a melhor forma talvez, para eu conseguir estar ranqueado, estar bem nessa lista que aparece aí quando eu procuro alguma coisa no Google, é por meio de palavras-chave. É por meio da construção das palavras-chave que eu vou conseguir divulgar o que eu faço, como eu faço e vou atingir aí tanto meu público-alvo, tanto minhas personas, como os meus leads. Vamos entender mais sobre palavras-chave? Quando nós estamos trabalhando, nós temos que entender que palavras-chave são termos compostos por uma ou mais palavras que definem nosso interesse durante uma pesquisa no buscador. Porém, a gente precisa pensar em alguns pontos principais, tá? Toda busca tem início por palavras-chave. Aqui é a importância da palavra-chave. Por quê, né? O que faz dessa ação a mais importante durante todo o processo. Quanto melhor for a qualidade da palavra, melhor vai ser o seu resultado. Então, quanto melhor a palavra, mais vezes eu vou aparecer para essa pessoa entrar no meu link. Logo, eu preciso pensar que quantidade é menos importante que a qualidade. Eu posso ter 15 palavras-chave e nenhuma representar o meu negócio, ou o meu produto, ou o que eu faço. Eu posso ter 3 palavras-chave que representam tudo isso. Que toda vez que a pessoa colocar lá receitas, receitas fitness ou receitas de bolo, vai aparecer o meu link direcionado. Então, a intenção da palavra-chave, ela é uma estratégia para conseguir levar o meu produto, a minha marca, no público-alvo, na persona certa. Não adianta eu ter muitas palavras-chave e não conseguir criar e atingir o meu público. Quando a gente está pensando em palavra-chave, a gente vai trabalhar com 2 conceitos. Um conceito mais amplo, tá? Com mais quantidades de palavras mais específicas, e um conceito mais mínimo, menor, onde eu vou trabalhar com menos palavras, mas vai atingir um público maior. Vamos conhecê-las? A primeira palavra-chave é quando a gente trabalha com Retail Keywords. Então, são palavras-chave que vão estar associadas ao quê? Ao core business da minha empresa, ao coração da minha empresa. O que a minha empresa é, para que serve, o que vende, quais são os seus serviços prestados, tá? Então, quando a gente está pensando nessas palavras, o que ela é importante? Ela vai identificar diretamente tudo que a empresa representa ao cliente. O diferencial desse tipo de palavras é que ela é definida em poucos termos. Então, quando a gente está trabalhando com hate, nós estamos falando com cauda da cabeça, quando a gente está falando no coração. Então, ele vai direcionar diretamente ao meu negócio. São poucos termos. Aqui a gente vai trabalhar com poucos termos e palavras-chave, ok? E por serem poucos, o ranqueamento dessa palavra tem um volume elevado, há muita concorrência. Aí você tem que pensar na estratégia. Por quê? Por exemplo, aqui vai ser o nome da minha empresa,
vai ser o ramo de atuação, vai ser uma palavra que liga, que faz o diferencial, ok? Que produto é meu carro-chefe? Então, são poucas palavras, só qual é o problema? Por exemplo, eu trabalho com sapato de couro. Vai ser uma palavra minha, ok? Quando eu estou pensando no core business da minha empresa. Porém, dentro do ranqueamento, tem muitas empresas que estão dentro do sapato de couro. Por isso, para complementar essas palavras-chave, nós vamos trazer palavras-chave mais específicas numa maior quantidade. Para quê? Para eu conseguir atingir todas as pessoas, todas as personas que eu estou de olho. Esse segundo tipo de palavra-chave, nós vamos estar trabalhando com o long tail keywords. Então, são palavras-chave mais específicas e com menor volume, ok? O que a gente tem que pensar aqui? Que essa estratégia de marketing ele vai contemplar conceitos mais abrangentes durante a pesquisa, cria-se um maior número de palavras-chave que podem ser encontradas. Percebe a diferença? O que nós vamos fazer aqui, professora? Nós estamos falando com a cauda das palavras-chave, tá? Então, ela vai trabalhar principalmente com termos que têm maior visibilidade para esses conceitos, tá? O que acontece? Eles são muitos. Eu vou trabalhar com muitas palavras-chave para que sejam encontrados pelos buscadores. O que eu estou falando aqui? Sapato de couro artesanal, sapato de couro vermelho. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo mais específico nas palavras, mas que vai me ajudar na hora de fazer aí a busca e entrar no ranqueamento. Professora, então quer dizer que eu tenho que trabalhar com esses dois tipos de palavras-chave? Eu tenho que criar estratégias para palavras-chave do core business, que são mais direcionados para o meu negócio, mas eu também tenho que ser mais amplo, mais variável aí nas palavras para atingir maior quantidade de pessoas? Exatamente. Se eu trabalhar só com um ou com outro, a minha estratégia de ranqueamento não vai dar certo. Chegou o momento de nós trazermos todos esses conceitos para uma realidade, para uma empresa aí que poderia ser da sua região. Vamos conhecer? Qual a nossa situação, problema? Um e-commerce, tá? O que é e-commerce? Uma loja virtual, hora do gol. Percebeu uma queda de venda nos seus últimos 6 meses. Ela percebeu que nesses últimos 6 meses tem uma nova empresa dentro da área dela que está atuando. A empresa que fabrica e vende produtos esportivos na internet há 2 anos, atentou-se os dados que mostram a queda de venda coincide, como eu falei com você, o novo e-commerce. Aí você vai pensar o seguinte: nossa, uma loja já virtual, estabelecida, que aí entra um concorrente novo e consegue ter mais vendas com ela. Isso é possível se eu não trabalhar muito bem minhas palavras-chave, SEO e SEM? Sim, é possível. Por isso que a gente tem que ficar muito atento. Por isso que o marketing ele é muito prático, muito pesquisa do dia a dia. Tudo pode mudar. Quer ver um exemplo? O marketing ele se reinventou durante a pandemia, forma de entrega, de comunicação. Ele responde a todas as mudanças da sociedade. Por isso que eu sempre falo, pratique, fique de olho nos seus concorrentes. Quem trabalha com marketing, comunicação, marketing digital, precisa estar muito atento e pesquisando muito o mercado e seus concorrentes para conseguir criar as melhores estratégias e seus posicionamentos, ok? Vamos voltar ao quadro? O objetivo aqui da nossa atividade é compreender o motivo de baixa conversão dos seus leads. Então, vamos lá. A empresa realizou uma busca na internet referente aos produtos que sempre tiveram altas vendas. Por exemplo, o seu carro-chefe, que é bola de futebol. Quando a gente está pensando em bola de futebol, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de palavras hit, tail, keep working, né? Que são palavras mais
são não tão palavras tão específicas, que é o carro-chefe, ok? Que é o core business da empresa. Então, o que a empresa percebeu quando foi fazer essa pesquisa? Uma pesquisa na internet. A empresa percebeu que seus produtos aparecem após o 6º link nos resultados. Nossa, professora, eles estão bem, não estão ruim? Sim, mas eles precisavam estar melhor. Por quê? Porque estar em 6º está fazendo ele diminuir as vendas. Ou seja, o que está acontecendo? Eles estão perdendo aí, diminuindo a sua lucratividade. Enquanto os produtos vendidos pelo novo concorrente que acabou de chegar estão no topo da indicação da página. Seria essa a razão da queda nas vendas? O que você acha? Eu acho que sim. Então, o que a gente precisa pensar aqui? Precisamos analisar o cenário para compreender quais são os fatores que levaram a empresa a perder seu marketing share. Vamos lembrar o que é marketing share? Marketing share é a fatia do mercado que eu tenho participação. Pensa aí numa pizza, o segmento que você vende, vamos pensar aqui, produtos esportivos, tá? É a minha pizza. Eu vou lá ver a porcentagem que eu tenho dentro desse segmento. Quanto maior meu marketing share, mais lucratividade eu tenho. O que passa aqui, a empresa é o quê? Está diminuindo o seu marketing share, entrou um novo concorrente. Lembrando, né, que os segmentos deles são e-commerce, então são digitais, ele precisa estar muito focado no quê? Nos links, no ranqueamento dentro dos sites, quais palavras-chave eles estão usando. Vamos voltar ao quadro? Então, nesse momento, você tem que auxiliar a empresa a criar um plano que possibilite aumento da conversão de clientes e destaque a empresa e seus produtos na internet. Como que nós podemos fazer isso? Como nós podemos analisar essa situação, tá? Como a gente vai analisar esse cenário? Provavelmente, os novos concorrentes da hora do gol, eles estão utilizando ferramentas que conseguem destacar, né? Ao momento da busca, ele consegue atrair mais leads e eles ganham, assim, a competitividade na internet, que é o seu segmento de atuação. Deste modo, a empresa que vende produtos esportivos está perdendo cada vez mais o seu marketing share, já que seu concorrente está se destacando nos resultados de busca. Mesmo ele estando no 6º lugar, ele viu que há aí o quê? Uma queda nas suas vendas e ele precisa mudar esse cenário. O que a gente pode fazer? Quais ferramentas a gente pode usar para conseguir mudar? Vamos analisar aí como se a gente estivesse analisando, por exemplo, o seu site, onde ele está vendendo, se ele tem aplicativo, como é a facilidade desse aplicativo, quais são as palavras-chave que eles estão utilizando. Então, o que a gente vai pensar aí para ele para solucionar? A gente tem que pensar na alteração da formação do site, porque provavelmente ele tem uso excessivo de imagens, o que impede a trabalho é que os produtos sejam encontrados pelos buscadores. Gente, keep workings, palavras-chave. Os buscadores, eles trabalham com palavras. Se você coloca uma imagem que pode sim representar a sua marca, o seu produto, não vai entrar. Na hora de fazer o ranqueamento, ele não consegue puxar essa imagem para representar essa palavra ou esse segmento. Então, ele provavelmente no site dele tem muita imagem que não está conseguindo ser absorvida para entrar e aumentar aí do 6º lugar para um lugar mais alto nesse ranqueamento, ok? Outro ponto que a gente precisa trabalhar né, com a remodelação do site do e-commerce, utilizando linguagens, palavras-chave que vão facilitar o trabalho dos buscadores. Buscadores, a gente está trabalhando aqui com inteligência artificial, tecnologia, softwares, tá? Então, eu preciso pensar muito nisso. Além disso, como está perdendo muito agora, caindo as suas vendas, é o momento da gente entrar com o SEO, que foi toda essa reestruturação das palavras-chave, mas também com o SEM, ou seja, investir em anúncios para quê? O anúncio, quando você paga, sempre está lá em cima algumas páginas de anúncio, ou seja, você vai ter mais visibilidade e isso vai fazer mais pessoas entrarem na sua loja e talvez consumir. Professora, então quer dizer que no momento que está caindo
as vendas, em vez de eu enxugar o marketing digital, eu vou investir. Nesse caso, seria necessário, sim, o investimento não é tão alto e vale a pena conseguir aumentar a sua visibilidade, aumentar o seu ranqueamento. Com isso, você vai aumentar as suas vendas. Chegou o momento de você trazer suas dúvidas, suas participações. Você já está trabalhando dentro do marketing digital? É muita novidade ou você já está acostumado aí com esses conceitos? Trouxe mais um conceito aqui para você pensar. O que é buyer persona? Vou deixar aqui um minutinho e eu já volto a explicar para você. Vamos ver os pontos principais do que é buyer persona e por que ele é tão importante aí no seu dia a dia da comunicação digital. Quando a gente está pensando em buyer persona, nós temos que pensar que é uma técnica que consiste na criação de um personagem. Por que um personagem fictício ou semi-fictício? Porque ele vai representar o seu cliente ideal. Ai, professora, então é bem parecida com persona? Sim, mas o que é o buyer, né? O buyer, então, é o cliente ideal, ok? Eu vou elaborar uma ficha com os dados, os comportamentos que compõem esse cliente e representam todos os interesses do meu público-alvo específico. Esse alinhamento ele vai ser diferente de definir apenas o público-alvo. Então, a gente tem que ver aí de novo, né? A diferença entre público-alvo. Por quê? Porque as personas são identidades bem definidas, bem pensadas individualmente, tá? E vai ter muito detalhe, enquanto o público-alvo é algo mais genérico. Meu público-alvo são jovens. Quando eu vou para o buyer persona para persona, o meu público-alvo são jovens. E eu posso colocar até nome. Pedro, 20 anos, estudante de direito, que quer aí comprar livros, e-books, para estudar algumas disciplinas novas. O Pedro ele tem interesse em sustentabilidade, então ele quer comprar tudo e-books, porque ele não quer comprar livros. Estou criando um personagem que é o tipo ideal, que, por exemplo, eu tenho uma loja de e-books, que são livros acadêmicos. Então, eu crio personagens específicos para realmente conseguir alcançar, ok? Crio personagens para eu conseguir criar a minha identidade de marca, a minha comunicação e transformar esses leads, esses personas, em compradores do meu produto. Quando eu estou pensando no persona ou no buyer persona, eu preciso o quê? Preciso ter ferramentas para entender bem esse persona, para saber como me comunicar com ele e aí alcançar o meu objetivo. Agora, nesse momento, eu vou trazer para você as principais ferramentas para me ajudar a conhecer e atingir esse persona, para eu conseguir realmente criar estratégias de busca de marketing de busca, que consiga trazer ele para minha empresa, para o meu link e ganhar lucratividade. O primeiro dele, nós vamos estar trabalhando com o Google Trends. O que o Google Trends faz? O Google Trends, ele disponibiliza os assuntos, termos e palavras-chave mais pesquisados por usuários na plataforma, e isso vai possibilitar visualizar os dados que auxiliam na criação de estratégias quanto à definição dessas palavras. Professora, então, quando a gente está pensando nisso, quer dizer que cada pessoa que entra no Google, que faz aí várias pesquisas, quando eu vou fazer uma pesquisa, o meu ranqueamento, o que vai aparecer para mim não necessariamente é para o outro? Exatamente. O Google Trends, ele me ajuda a trazer as palavras-chave, os termos mais utilizados para aquela pessoa, para aquele público-alvo. Sabe por que ele vai ajudar tanto? Por exemplo, a pessoa que entrou no meu site está procurando o quê?
O que ela procura? Meu público-alvo, as minhas personas, quais são as palavras-chave que eles estão procurando? O que eles estão pesquisando? Aonde eles estão entrando para comprar? Tudo isso vai influenciar na hora do ranqueamento, na hora de aparecer os sites que eu estou procurando ou os blogs para eu ler uma notícia. Se cada um aí agora entrar e procurar marketing de busca, provavelmente vai aparecer informações diferenciadas, justamente porque o Google Trends ele ajuda a fazer esse ranqueamento, ele mostra o que você está mais acessando ou o que o seu público está mais acessando. Ele vai pegar as pessoas que entram no seu site e ele vai te dar quais são as principais formas. Vamos voltar ao quadro para mostrar aqui o gráfico, essa figura? Quando a gente entra aqui nessa figura, né, que é um gráfico de pizza, olha lá, então, enfoque. O foco total dela é no marketing digital. Vamos pensar, se eu estou pensando no Google Trends, quais são as principais palavras pesquisadas? É uma ferramenta gratuita, ou seja, todo mundo deve utilizar, tá? Ela faz análises sazonais ou progressiva, pode ser por tempo, 3 meses, ou desde o primeiro de forma cronológica. Análise de tendências, porque nós estamos o tempo inteiro trabalhando com tendências e mudanças de mercado. E fontes de insights. Às vezes eu não estou utilizando as palavras-chave, por isso que o meu ranqueamento está baixo. Se eu trabalho com o Google Trends, ele vai me mostrar as tendências atuais, o que está mudando nos últimos 3 meses e insights. Insights são novas formas de ver e trabalhar as informações. E o mais importante, ele é uma ferramenta gratuita. Prof, independente do tamanho da empresa, se ela está trabalhando nas redes sociais, se ela está trabalhando aí no Google, se tem um site, ela tem que trabalhar? Precisa. Porque 2 pessoas que vendem, por exemplo, ovo de Páscoa, na Páscoa vendeu o mesmo produto e uma teve muita saída e a outra não, porque ela soube trabalhar com as palavras-chave. Palavra-chave é saber analisar e ver o mercado. E isso vem com o tempo. E por isso que nós estamos vendo essas ferramentas, que elas vão me ajudar a ter essas melhores palavras, vão me dar gráficos e estatística para eu conseguir criar aí a melhor forma de construir o conteúdo do meu site, das minhas redes sociais e conseguir ficar bem ranqueada. A segunda ferramenta que nós vamos ver é o SEMrush. O que ele faz? Ele disponibiliza dados de relevância para o SEO. Lembrando, o SEO vai trabalhar com busca orgânica, com sites que têm realmente as melhores palavras-chave e são os links mais vistos, pois permite uma análise minuciosa, detalhada da pesquisa de palavras-chave e uma análise completa do seu site e também dos seus concorrentes. Ela é um complemento, tá? Então, o SEMrush é uma ferramenta paga, porém, tem um alto retorno para a criação de estratégias, tá? Por quê? Porque os dados fornecidos vão ser fundamentais para a criação de personas. E isso, né, me leva então a quê? A me diferenciar dentro do mercado. Quanto mais eu conheço as minhas personas, mais eu me relaciono com ela, mais eu crio palavras-chave, keep working, que são atuais, que são tendências. Vamos pensar que pessoas aí, eu trabalho com jovens da geração millennials, são super atuais, mudam, estão sempre na tendência. Será que a palavra-chave de 3 meses atrás já são as melhores palavras-chave para agora? Provavelmente não. Se eu trabalho numa agência de publicidade, se eu trabalho numa agência de comunicação digital, eu tenho que estar de olho nessas tendências. Tendências da minha cidade, da minha região, do meu país e do mundo. Você pode perceber que tudo é ciclo e eu preciso trabalhar com as tendências que vêm de fora também, ok? Nossa terceira ferramenta, nós vamos estar trabalhando com Keep Working Planner, que é uma ferramenta gratuita que foi desenvolvida pelo Google, ok? E funciona como um software online que permite o planejamento.
Não sei fazer palavras-chave, tenho dificuldade. Qual aplicativo, qual ferramenta eu vou usar? Keep Working Planner, que é o planejamento de palavras-chave. Ela permite construir ou expandir, campanhas na rede de pesquisa, possibilita o uso de outras ferramentas, ok? O que mais que ela faz, professora? Ela, através dessas escolhas, ela consegue prever o comportamento de uma lista de palavras, que isso é muito importante, é de forma prática e fácil e vai ajudar todo o planejamento estratégico. Então, quando eu penso no Keep Working Planner, que também é uma ferramenta gratuita, ela vai me ajudar a criar as palavras-chave para o meu negócio. Só consigo fazer esse planejamento se eu tiver o core business, missão, visão, valores bem definidos. Não dá mais para pensar no marketing digital fechado. Ele é uma parte ampla. Ele vem junto com o planejamento estratégico da empresa. Ele precisa ter uma visão estratégica ampla, a médio e a longo prazo, para conseguir realmente ter um posicionamento diferenciado. E para fechar a nossa última ferramenta, nós vamos trabalhar com Asking to Public. Funciona como uma ferramenta de busca que vai mapear palavras-chave para sugerir um preenchimento com outros termos, autocompletar, durante a digitação do termo na pesquisa do buscador. Já entrou aí? Se não, entra agora no Google e coloca lá marketing. Vai aparecer marketing de busca, marketing digital, vai aparecer vários complementos. Ou quando você escreve uma palavra errada, ou você faz uma pergunta para o Google, quando você está naquela parte de informação, que você quer informação, tipo de informação informacional, e você fala lá, quero aprender, quero uma vida fitness. Se você escreve algo errado, ele logo já fala, você quis dizer isso? Ou quando você escreve uma frase que não está completa. Vamos ao quadro? O que ele vai fazer? Então, quando a gente está pensando Ask the Public, que é pergunte ao público, ele vai me ajudar a complementar o trabalho do Google Trends. Ah, professora, bem que você falou, essas ferramentas elas vão se complementando. Todas estão trabalhando com palavras-chave, mas cada um dentro de uma visão, cada um dentro de um prisma dentro das palavras-chave, ok? Muito importante. Utiliza o Google Suggest, exporta dados, auxilia no planejamento estratégico. Todas essas ferramentas, elas vão contribuir, elas vão me dar informações precisas, mas dentro de uma visão que elas vão se complementando. Por isso é muito importante eu pensar qual que é a melhor ferramenta ou qual é o conjunto de ferramentas que eu preciso utilizar. Se eu estou agora construindo a empresa, eu preciso pensar nas melhores palavras-chave, ou daqui 3 meses eu preciso repensar nas minhas palavras-chave, preciso saber trabalhar mais com a minha persona. Tudo isso vai tendo aí uma ferramenta específica para te ajudar. Só não está bem ranqueado, só não está trabalhando bem quem não tem esse conhecimento. Quem agora é do marketing aí digital e já sabe dessas ferramentas, já sabe da importância do ranqueamento, do SEO, é só trabalhar de forma coerente e precisa nas suas palavras-chave que você vai ver que a lucratividade vai aumentar e muito. E agora vamos voltar para o SEO, mas trabalhar com ranqueamento. Estou falando sobre ranqueamento, mas o que é especificamente esse ranking que é o mais importante? Tudo que nós vimos justamente para a gente chegar no momento do ranqueamento, para eu estar lá no melhor ranking possível. O link, a minha página vai aparecer na primeira, na segunda folha, quando eu estou no Google, quando alguém faz uma pesquisa com as minhas palavras-chave, eu preciso estar lá em cima. Por quê? Porque quanto mais em cima eu estou, mais visibilidade a minha empresa tem, mais leads se transformam em compra, mais lucratividade e maior meu marketing share.
Quais são os fatores de ranqueamento para que eu possa colocar as empresas no topo dos resultados de uma pesquisa? E eu trouxe essa frase porque é muito importante, porque muitas vezes nós achamos que o ranqueamento é fácil, é só entrar lá no Google que eu vou ver. E não é assim. Todos os nossas páginas de busca, como eu trago o Google porque ele é o principal, o Yahoo, o Bing, eles não colocam como eles fazem esse ranqueamento. Todas as ferramentas que nós vimos são formas de melhorar, de analisar o mercado e ver quais são as palavras-chave melhores ou as principais dentro daquele setor. Mas não existe uma regra, não existe um padrão. Por isso que o estudo do mercado, o estudo da comunicação, o estudo do digital é tão importante, porque vai mudando. O Google, ele vai vendo todas as tendências, analisando o mercado e também vai mudando. Por isso é tão importante você estar aí esperto, ok? Vamos voltar ao quadro? Então, os fatores, eles não são revelados pelos buscadores, há sigilo de informações, porém, como eu trouxe para você, há fatores de maior incidência e fatores mais recomendáveis, palavras-chave que vão me ajudar. Embora não seja oficial, nós temos alguns fatores que apresentam vantagens. Quais são eles, tá? O PageRank, que é o quê? O ranking da página. Então, trata-se de um meio de mediação onde uma nota é atribuída. Essa nota é de 0 até 10, quanto à quantidade de uma palavra-chave. Então, eu vou pensar na qualidade dessa palavra-chave e eu vou ver qual é o ranking que ela se encontra. Temos autoridade de domínios, temos palavras-chave, que você pode perceber que ela é um fator essencial. E outro ponto que eu quero trabalhar com você é o certificado SSL, que é uma tecnologia de segurança para sites da internet que permite aí criptografar as informações e isso possibilita a troca de dados em uma transação segura. Quando você entra numa página, ela tem várias certificações de segurança, é ouro, é diamante. Essa certificação SSL, ela é muito importante. Ela dá, sim, uma certa notoriedade àquele site. Por quê? Porque aquele site é seguro. Eu posso colocar as minhas informações. Se eles falam que se eu colocar os meus dados eu vou ter 10%, eu posso colocar os dados do meu cartão que eu não vou ter problema. Então, isso é muito importante e muito utilizado, ok? Quais aí são outros pontos que a gente precisa considerar quando a gente está trabalhando nessa questão aí dos pontos, dos fatores que podem me ajudar a ficar bem ranqueado? Nós também temos como o PageRank usa a qualidade do conteúdo, links relevantes, a autoridade do domínio e, como a gente já viu, site responsivo. Esses são os principais pontos, tá? Quando a gente está pensando nas estratégias de ranqueamento, nós temos dois focos. Quais são esses focos, tá? E por que eles são importantes? O SEO on-page e o SEO off-page. Porque eles favorecem a indicação de sites e melhoram sua posição no ranqueamento. Isso são algumas estratégias e ferramentas muito utilizadas quando a gente usa o SEO, pensando no ranqueamento, pensando no ranking que o meu site vai aparecer. Novamente, temos dois focos que precisam ser utilizados em conjunto para ter a melhor aí efetividade, ok? O primeiro deles, a gente vai trabalhar com o SEO on-page, que vai auxiliar na otimização das páginas da web, proporcionando melhor adequação às necessidades dos buscadores. On-page, dentro da página, tá? E isso vai atender os fatores de ranqueamento, ok? Eles são muito importantes, por quê? Porque eles vão valorizar o foco na experiência do usuário quando eu estou trabalhando dentro da web, ok? Então, esse é o ponto principal. Quando eu estou procurando um site, as palavras-chave, sites responsivos e o foco é melhorar a experiência.
Quando a gente trabalha o SEO on-page, eu estou trabalhando com aquelas características dentro do site, para melhor experiência, se é rápido, se é fácil ver, se as etapas acontecem de forma organizada e forma rápida. Então, isso vai influenciar demais, tá? E o nosso segundo ponto, a gente vai estar trabalhando com o SEO off-page, que é fora, é externa à página. E aí nós estamos trabalhando com link building, parceria com os outros sites e uso das redes sociais, principalmente. Parceria com outros sites, por exemplo, um blog que fala sobre livros, sobre e-books. Quando eles fazem a citação e falam sobre o livro, coloca o link. Ou, por exemplo, os sites mais confiáveis, aqueles 10 sites para se comprar sapatos, para se comprar outlet. Isso tudo é o que? São relações, são SEO off-page, são externa à página, mas que valorizam muito, ok? Muito utilizado. E também as redes sociais. As redes sociais hoje é um canal enorme de comunicação com o meu público ou com os meus vários públicos e personas, e precisam ser cada vez mais trabalhados. As redes sociais levam muito ao quê? A minha página, que vai levar a minha compra. Quando nós estamos pensando em ranqueamento, além do SEO off e on-page, nós temos que trabalhar mais com duas ferramentas aí muito utilizadas que vão me ajudar o quê? Ter um ranqueamento melhor. Eu ficar lá entre os 10 melhores, aparecerem no Google. Por que isso é importante, professora? Porque vai ter mais visibilidade, vai ter mais gente entrando na minha página e isso vai me levar a ter um aumento nas minhas vendas. Vamos conhecê-los? O primeiro é o Heading Tags, tá? Tags. O que é o Heading Tags? É uma técnica de estruturação de textos em um site de modo a organizá-lo por relevância, facilitando e aprimorando a experiência do usuário, tá? Muito utilizado também, porque como se dá esse processo? Essa técnica, ela consiste em criar tags, como eu mostrei aqui para vocês. E o que acontece com esses tags, né? O que ela vai fazer? Ela vai criar uma hierarquia de informações presentes na página. As tags são sinalizadas pelas letras H de 1 até 6, onde 1 é mais importante e o 6 é menos importante. A tag H1, mesmo, tá, que seja essa imagem seja uma, por exemplo, uma identidade relevante do site, não é para utilizar. Quando a gente fala tag 01, que é o mais importante, o que eu quis dizer aqui? Não valem imagens, como é o caso da palavra-chave. O ranqueamento não consegue ranquear imagem. Professora, mas a parte mais importante é a logo da minha empresa. Escreve e deixa a logo como a segunda informação mais importante. Porque quando eu for fazer o ranqueamento, não vai estar ali a sua página, porque é uma imagem. Então, quando eu estou trabalhando com as tags, eu tenho que pensar que são palavras. Preciso usar ferramentas para construir as melhores palavras-chave para eu conseguir esse ranqueamento. Essa ferramenta vai me ajudar justamente a criar um site onde eu vou ter sim a logo, eu vou ter imagem, mas eu vou saber construir essas informações com muitas palavras-chave para conseguir entrar no ranqueamento ou no melhor ranqueamento possível. A segunda ferramenta é o Link Building. O que é o link? É uma técnica que consiste em convencer o buscador que o seu site é referência, que ele é bem aceito e amplamente indicado por outros sites. Sabe aquele exemplo que eu dei para você? Quando nós estamos pensando em link building, quando eu entro, eu tô querendo comprar num outlet online. Nunca comprei, agora eu quero ver. E eu entro lá, os melhores outlets para se comprar. Faço essa pergunta para o Google e o Google me dá lá várias opções. E dentro dessas opções, tem alguns blogs que fizeram os testes. E o link building é justamente eu entrar em alguém que está falando que o meu site é confiável.
isso leva a ter uma maior o quê, né? Uma maior visibilidade, uma maior credibilidade. E as pessoas gostam de comprar que confiam. Não é à toa que os influencers estão tão em alta hoje em dia. Justamente porque eles fazem o quê? Eles utilizam e eles indicam aquele produto. Então, quando a gente está pensando nessa técnica, ele vai justamente me ajudar a criar esses links. E esses links vão me dar uma maior visibilidade. Imagina só uma influencer falando que o meu site é bom comprar. Eu não paguei para ela só fez os melhores sites para se comprar e saiu o meu. Então isso é muito importante e muito utilizado. Eu vou fazendo links, vou construindo building links, né? Construções de links, onde cada vez mais eu vou ampliar aonde eu estou chegando e ampliar e o que também, né? A minha notoriedade. Chegou o momento aí da nossa segunda prática, da gente conhecer um novo caso, pode ser aí na sua cidade, na sua região, como que a gente vai ajudar? Vamos pensar aqui no caso de um cinema. Empresa Cineminha. Então, a empresa Cineminha, ela tem várias salas de cinemas em São Paulo, capital, e ela pretende inaugurar 18 salas de cinema por 9 diferentes cidades no interior de São Paulo, até o final do ano. Então, eu já tenho até um prazo aí. A empresa decidiu elaborar um site para divulgar sua marca antes de inaugurar seus novos cinemas. Lógico, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo aumentar, ampliar minha divulgação. Por quê? Porque muitas pessoas hoje veem a programação do cinema, compram ingresso, tudo pela internet, não é mesmo? Então, eu preciso... esse site estará disponível em 3 meses, mas não apresentou resultado satisfatório. Eles já lançaram o site e não está tendo retorno. O que é o objetivo aqui da nossa situação problema? Aumentar a visibilidade da marca junto aos seus leads por meio de conteúdos relativos ao mundo cinematográfico, televisivo e de entretenimento. Olha, só nessa descrição aqui eu já tenho algumas palavras-chave importantes. Mantendo-os informados sobre o andamento das obras até a inauguração. Eu quero fazer aquele burburinho na internet. Por quê? Porque quando o cinema lançar, já tem o burburinho. A gente fala muito isso nas redes sociais, o burburinho. Esse burburinho vai fazer as pessoas quererem ir, conhecer, ver como é dentro e participar desse cinema, ok? Se eu abro um cinema que não tem nas redes sociais, que eu só sei que tem em São Paulo, será que eu vou ou eu vou ficar no tradicional? Isso é muito importante. Então, nosso objetivo aqui é movimentar esse site. Eu já tenho um site, mas não está sendo trabalhada as melhores palavras-chave. Então, você está responsável pelo site e ao iniciar esse processo, percebe que ao criar o site não foram incluídas as palavras-chave necessárias. E olha como nós vimos aí, né? Técnicas, vimos ferramentas para ajudar a construir essas palavras-chave. Como que a gente pode fazer isso? O que a gente vai definir aqui? Nós vamos definir o Head, Tail, Weekends, que nós estamos falando sobre o Core Business, são palavras mais específicas que realmente representam o meu negócio, e o Long Tail, Wikworks, do site, bem como definir quais ferramentas serão utilizadas como apoio ao processo. Quais vão ser as ferramentas, gente? Asker to Public. Por que ela vai ser utilizada e qual que é a importância dela quando a gente está trabalhando aqui? Já parou para pensar? O que é o Asking to Public? Funciona como uma ferramenta que vai mapear as palavras-chave. Para quê? Para sugerir um preenchimento automático, um autocomplementar. Por exemplo, quando eu estou buscando filmes ou sessões de cinema, quais são os melhores filmes, tá? Então, vamos pensar aqui no Head, Tail, Keeping Words. Termos genéricos para definir o objetivo e a essência da atividade. Nós estamos falando sobre cinema, filmes, entretenimento, é o core business, é o objetivo e a missão da minha empresa. Já os long tails vão ser palavras aí de segmentos mais específicos,
como por exemplo a palavra, né, cinema. Então, qual o cinema mais próximo? Ó, já vão complementando, por quê? Porque utilizou a ferramenta Asking the Public. Por exemplo, quando o cinema irá inaugurar? Quais são os filmes que vão lançar? Então, eu tenho que pensar em palavras-chave específicas, mais amplas, que vão ter uma maior concorrência, porque há muitos cinemas, e algumas palavras mais específicas do cinema específico que eu estou lançando naquela cidade. Elas vão se complementar para realmente alcançar as personas. Chegou mais um momento de interação, um momento da gente aí ir além. E eu trouxe mais uma pergunta aí para você, trouxe mais um conceito para ver se você já conhece, pensando agora no Google. Eu já volto. Tem uma palavra aqui meio difícil, mas eu quero ver se você já conhece. Vamos ver a palavra? Factor Spided. O que significa essa palavra? Nós estamos falando de trechos em destaque. Ó, questão de prova, hein? O que significa então, professora? É a posição durante uma pesquisa do Google. Por que isso é importante? São trechos em destaque que corresponde à opção 0. Tá? Uma posição 0 é a posição 0 dentro, quando você está fazendo a busca no Google. O que eu quero dizer isso? É aquela caixinha que aparece no topo da página com uma resposta quando você faz uma pergunta. Por exemplo, você vai perguntar o seguinte: qual é a previsão para o marketing digital? O Google abre essa caixinha explicando quais são as principais ferramentas do marketing de busca. Geralmente aparece uma caixinha ou na lateral ou em cima explicando. E a partir disso vão ter vários links, ok? Essa caixinha ela só aparece quando o Google não tem uma resposta exata. Por exemplo, qual é a altura do Leonardo DiCaprio? Ele tem altura específica e o Google já tá. Não é uma factor, esqueci, vamos voltar ao quadro que a palavra é diferente. Não é uma factor spite. Quando o Google tem, aparece então uma outra resposta. Quando o Google não tem, vai trazer aí alguns sites explicando, vai ter esse box. Por que é importante, professora? Porque se você consegue estar nesse box explicando, se o Google utiliza o seu box
para explicar aquela palavra, significa que a sua página é a mais acessada, é a mais tem mais notoriedade e é a que está melhor ranqueada dentro do buscador Google, por exemplo. Por isso ela é tão importante. É essa caixinha que explica, que você pode parar para pensar. Tudo quando a gente joga no Google tem aquela explicação. Aquela é a melhor explicação, a mais acessada, por isso que ela aparece ali como explicação do Google, ok? Trouxe essa palavra só como uma forma de curiosidade aí da disciplina. Chegou o momento de trazer aí os pontos principais da aula. Lembrando que essa aula é uma aula introdutória, nós tivemos muitos conceitos. Calma, vai dar tudo certo. Esses conceitos são muito práticos, então eu sugiro que você, agora ou quando você estiver vendo essa aula, faça a pesquisa, jogue as ferramentas na internet, entre nas ferramentas, veja como elas funcionam. Você só vai conseguir colocar em prática, realmente criar as melhores palavras-chave se você fizer esse treino, ok? Outra dica legal é você trabalhar nas aulas de atividades. Todas as aulas de atividades foram pensadas de forma prática. Pegamos um conceito principal da aula e transformei numa aula atividade para você realmente pesquisar, aprender a trabalhar, ok? Quais são os pontos principais que nós não podemos esquecer? Primeiro, que nós estamos dentro do marketing digital, precisamos de um posicionamento estratégico, por isso trabalhamos com o marketing de busca. O marketing busca, o que é esse marketing de busca, professora? Ele é o grande propulsor de conversões de leads. Eu preciso transformar os meus leads. Qual outro ponto principal? Se dá por meio de busca orgânica ou links patrocinados. Por isso a gente vai usar o SEO, ok? Ou nós vamos trabalhar com o SEM, que nós estamos trabalhando com anúncios pagos. Quais outros pontos que nós vimos aqui? Quando nós trabalhamos com os tipos de informações, nós vamos trabalhar com quais tipos de informações? O navegacional. O que a gente está fazendo aqui? Eu quero pesquisar uma marca específica. Eu quero comprar um tênis Nike. Coloco lá. Pode ser que eu faço a pesquisa num site específico, no Outlet, numa empresa como a Daft, a Netshoes, ou eu compro direto ao site. Eu estou navegando para ver a melhor opção, eu estou comparando preços, por exemplo. Outro tipo de informação é o informacional. O que o informacional faz? É quando eu vou procurar uma informação, quero aprender a fazer bolo de chocolate, quero aprender aí a ter uma vida mais fitness, fazer yoga em casa, por exemplo. E o terceiro, que é muito utilizado porque leva diretamente ao compra, é o transacional. O que é o transacional? Transacional quando eu quero fazer uma compra e eu vou jogar lá o produto. Quero comprar sapato de couro vermelho. E também vai aparecer várias opções. Por que eu tenho que conhecer isso, professora? Porque nós vamos entrar por esses 3 motivos principais em um buscador. O mais conhecido é o Google. E esse buscador vai me trazer várias, páginas, vários links. Esses links vão fazer eu comprar ou não. Eu sou um lead e eu quero fazer a compra. Quando eu estou pensando nessas informações, quando eu estou pensando em toda a construção nas redes, eu tenho que pensar principalmente nas palavras-chave. Construir as melhores palavras-chave, por isso eu trouxe várias ferramentas para vocês, várias técnicas. Eu só vou ter um ranqueamento bom, eu só vou conseguir trabalhar com o SEO e o SEM de forma adequada se eu tiver palavras-chave. Não adianta ter um site, não adianta ter um bom produto se eu não fico bem ranqueado, se eu não sei me comunicar com as minhas pessoas. E foi justamente o objetivo da nossa aula, conhecer o que é ranqueamento, conhecer as palavras-chave, entender que existem várias ferramentas que vão me auxiliar. Hoje só não cria palavras-chave bem adequadas, específicas, quem não tem conhecimento. E você agora já tem esse conhecimento.
Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!